Bem-vindos a mais um programa Simples Assim, aqui da TV Câmara de Tupã. Os mitos e verdades sobre um problema que afeta a saúde de muitos brasileiros e nem todos sabem o que é a intolerância à lactose. Você já ouviu falar? Na verdade, pesquisas apontam que este problema pode afetar cerca de 75% da população mundial. No segundo bloco, vamos falar sobre uma virose que está sendo muito falada. É a síndrome mão, pé e boca. Ela é mais comum do que você imagina. Atenção, mamães e vovós. Vocês que são responsáveis por uma criança ou talvez adultos que estão aí passando por situações estranhas, se sentindo mal. Sabia que existe algo muito comum que se chama intolerância à lactose? Cerca de 70% dos adultos brasileiros sofrem disso. Mas você aí de casa, sabe o que é intolerância à lactose? Uma verdadeira tentação, as prateleiras de uma padaria. Mas nem todo mundo pode comer esses pãezinhos. E não é só isso, tem ainda leite, iogurte e queijos. Quem tem intolerância à lactose passa longe para nem sentir vontade. Um vírus tem deixado muitos pais preocupados aqui em Tupã. Ele provoca nas crianças uma síndrome chamada mão, pé e boca, cujo diagnóstico é muito difícil porque os sintomas são confundidos com outras doenças. Por causa das lesões na pele, a doença pode ser confundida com catapora, só que elas obedecem lógicas diferentes. Enquanto na catapora as bolhas começam no tronco e depois se espalham na síndrome mão, pé e boca, como o próprio nome diz, elas começam a aparecer nas extremidades do corpo. Essa é a nossa dica. A síndrome leva esse nome, pois a sua característica é a presença de feridas avermelhadas na planta dos pés, mãos e interior da garganta. Sua incidência pode aumentar até 20% no outono e no inverno, por conta da imunidade ficar mais baixa no período. Você vai ficar sabendo disso e muito mais aqui no programa Simples Assim, da TV Câmara de Tupã. Não é incomum começar o dia com uma bela xícara de leite, seja com café, achocolatado ou até mesmo puro, geladinho. Mas o que muita gente não sabe é que de 60% a 75% da população mundial é intolerante aos derivados do leite. É uma doença que causa muita confusão, tá? Acho que, em primeiro lugar, a gente precisa apresentar a lactose, que é o grande vilão da história. Lactose é um açúcar, um carboidrato, que está presente em todos os leites de origem animal. Tem lactose no leite humano, como tem lactose no leite de vaca, no leite de cabra, qualquer leite de origem animal tem lactose. É um açúcar que tem uma digestão muito difícil, ele tem uma tendência a fermentar muito no tubo digestivo do ser humano. Então o que acontece? Algumas pessoas apresentam, seja pela própria imaturidade do tubo digestivo, como que acontece com a grande maioria dos bebês, ou seja, pela uma deficiência genética da produção das enzimas que digerem os açúcares, não tem a capacidade de digestão desse açúcar ou tem uma capacidade muito baixa. Então, às vezes, até são pessoas que toleram um pouquinho, mas acima de determinados níveis, ela começa a agredir a mucosa intestinal. Essas pessoas vão ter diarreia, vão ter distensão, gases, né? A barriguinha vai estufar, cólica e assadura pelas fezes muito fermentadas, né? Esse é o quadro clínico típico, característico da intolerância à lactose. Em primeiro lugar, o ser humano não desenvolve alergia a açúcares, o ser humano só desenvolve alergia a proteínas, né? Então, quem tem uma alergia alimentar tem alergia a alguma das proteínas do alimento. Portanto, não existe alergia à lactose, tá? Eu brinco muito com os meus clientes, eu falo assim, ó, se o médico falou que seu filho é alérgico à lactose, desconfie do médico, porque esse cara nunca leu nada sobre alergia alimentar.
As pessoas que são intolerantes à lactose e as que têm alergia à proteína do leite normalmente apresentam sintomas parecidos. No entanto, existem diferenças entre elas. O grande vilão das alergias, o alimento mais alergênico que o ser humano consome é o leite de vaca. Ele possui 3 proteínas que são potencialmente alergênicas. Uma chama caseína, a outra chama beta-lactoglobulina e a outra chama alfa-lactalbumina. Essas proteínas podem provocar reações alérgicas no ser humano. E as reações alérgicas podem ser de 3 formas. O paciente pode ter a forma digestiva, em que ele pode ter cólica, pode ter diarreia ou prisão de ventre crônica, pode ter refluxo gastroesofágico, dores abdominais recorrentes, em decorrência do consumo do alimento alergênico. Pode se manifestar na forma respiratória, então tem pessoas que têm alergia a leite de vaca, desenvolvem a chamada síndrome do bebê chiador, tem crises de bronquite, tem rinites crônicas, tosses crônicas, e pode se manifestar na forma dermatológica, na forma cutânea, que é o cara que toma o leite, ele vai ter urticária, ele vai ter dermatite de contato, onde pega o leite, forma placa de alergia, um eczema atópico, uma dermatite atópica. Alguns pacientes têm os 3 tipos, as 3 formas da doença, outros um só. Então, o que acontece? Como a sintomatologia da intolerância à lactose é semelhante a uma das formas de alergia alimentar, muitas vezes se confunde as duas coisas. Então é importante que se faça um diagnóstico preciso, correto, porque, por exemplo, quem tem uma alergia a leite, não basta tomar um leite com pouca lactose, com baixo teor de lactose ou até sem lactose, como hoje em dia a gente dispõe de fórmulas do mercado, que não vai resolver. O que você tem que trocar é o tipo de proteína que o paciente vai estar consumindo. Então são leites de forma diferente, são alimentações diferentes para você conseguir o mesmo resultado. Então realmente existem diferença, alergia à proteína do leite de vaca é uma doença, e intolerância à lactose é outra doença. Normalmente são as duas principais causas: a imaturidade do tubo digestivo do bebê, que não consegue fazer uma boa digestão de determinados alimentos. Isso, a tendência é que se resolva com o tempo, conforme vai amadurecimento do nosso tubo digestivo, e normalmente é associado a uma introdução precoce das proteínas, né, das dietas alimentares sem o leite humano, um desmame muito precoce. Essas crianças começam a ter um contato muito precoce com o leite de vaca, as fórmulas infantis, né, os leites de lata, que na verdade são leites de vaca modificados, né? Ou então, em alguns casos, são pessoas que têm um defeito genético. Eles não vão produzir as chamadas disacaridases, que são as enzimas que digerem açúcares, e eles vão ter intolerância pelo resto da vida, né? A gente tem inúmeros casos de adultos que têm intolerância à lactose, intolerância aos disacarídeos, e esses caras não vão poder comer queijo, não vão tomar leite pelo resto da vida. Quando eles fizerem uso desse tipo de alimento, eles vão ter cólica, vão ter diarreia, mesmo sendo adultos. Embora seja uma doença muito mais prevalente, muito mais frequente na infância mesmo, porque é uma doença que também está muito associada à imaturidade do aparelho digestivo, né? A intolerância pode ter seu início em qualquer fase da vida, mas tende a piorar com o avanço da idade e muitas vezes é mais comum e grave entre idosos. É interessante a gente comentar outra coisa. Eu acabei de falar que leite humano também tem lactose. E por que a criança, o bebê, toma leite humano e não tem diarreia, não tem cólica, não tem gases, e a hora que introduz a fórmula começa a ter? É porque o leite humano tem uma outra característica. Ele tem uma enzima chamada lactase, que é a enzima que digere lactose. Então as intolerâncias à lactose são muito menos frequentes em bebês que são amamentados do que nas crianças que tomam fórmula, embora possa existir formas severas em que nem leite humano vai poder consumir, aí tem que trocar por uma fórmula isenta de lactose. Existem alguns sinais e sintomas que a mamãe deve ficar atenta, que pode ser indícios de intolerância à lactose. Então, normalmente são crianças que têm muita cólica, muita dor, muitos gases, a barriguinha está sempre distendida, estufada, eles começam a ter diarreia, às vezes até com perda sanguínea nas fezes, tem uma irritabilidade muito grande, eles têm uma assadura que não sara nunca, troca-se de pomada e muda a tática de tratamento e eles não melhoram nunca.
E são crianças que, como começam a ter diarreias crônicas, eles começam a não ganhar peso, eles não têm um desenvolvimento ponderal e satural adequado para a idade, né? Esses são os sintomas principais da intolerância à lactose que chamam a atenção, que são sinais de alerta para que a gente vá investigar se há necessidade de troca da alimentação ou não. Segundo o Dr. Dalton, uma vez diagnosticada a intolerância, pode-se prevenir novos sintomas, excluindo leite e derivados, além de produtos ou alimentos preparados com leite. O tratamento basicamente é a exclusão da lactose da dieta por um tempo, tá? Na verdade, existem duas vertentes no tratamento de intolerâncias e alergias alimentares. A Academia Americana de Pediatria sugere a exclusão do alimento alergênico, do alimento agressivo por 2 meses e depois uma provocação. A escola europeia sugere uma exclusão mais longa, de pelo menos 6 meses e depois a reintrodução. A grande maioria das crianças, até os 3 anos de idade, adquire um grau de maturidade do tubo digestivo que as torna tolerantes a esses alimentos, tá? Então, normalmente, os algoritmos, né, os protocolos de acompanhamento desse paciente é assim: você exclui por um tempo, daí 6 meses, no caso, faz a provocação, reintroduz e vê a resposta. Se o paciente ficar bem, ótimo, ele vai passar a conviver com aquele alimento. Se ele não tolerar, você tira de novo, deixa mais 6 meses, depois faz a reintrodução. Então, de uma maneira assim, de acompanhamento clínico, você vai a cada 6 meses tentando provocar esse indivíduo. E para quem convive com a intolerância, fique atento a algumas dicas. Bom, em primeiro lugar, em relação às mamães em geral, um conselho: amamentem seus filhos, amamentem pelo máximo de tempo possível. A Organização Mundial de Saúde considera que o padrão ideal de alimentação para o ser humano é aleitamento materno exclusivo até os 6 meses de idade, sem oferecer água, chás ou quaisquer outros alimentos. Para as outras pessoas, infelizmente, não existe outro caminho que não seja a exclusão. Para os adultos, hoje em dia, até é mais fácil, porque hoje em dia a gente já dispõe de lactase, das enzimas digestivas, na forma de cápsula. Então, o sujeito que é intolerante à lactose, ele resolve ir na pizzaria comer uma pizza de mussarela. Ele vai tomar uma cápsula antes do jantar e ele vai conseguir comer um pedaço, talvez 2 da pizza de mussarela, sem ter cólica, sem ter dor abdominal. Para a criança isso não existe ainda. Então, o caminho realmente é a exclusão e o acompanhamento de um profissional que esteja capacitado para estar orientando a dieta dessa criança, para que não haja perda nutricional da criança e durante o período em que ela for intolerante, né? Como na grande maioria das crianças um dia passa a ser tolerante, a gente sabe que é uma doença que vai acabar desaparecendo com o tempo. Olha, ninguém gosta de ver os filhos doentes, né? Principalmente se eles forem pequenos. E uma doença tem tirado o sossego dos pais aqui da nossa cidade. É a síndrome mão, pé e boca. Depois do intervalo, fique sabendo mais sobre o assunto. Nós voltamos rapidinho.